Bom dia, Teresópolis. Bom dia, senhor, senhora. Muito bom estar com você aqui. Mais um dia, hoje, dia 12 de março. Gente, 10 horas, 6 minutos, clima daquele jeito, muita atenção aí com o tempo. O povo está preocupado se vai cair aquele temporal absurdo. E aí a gente tem, na verdade, os centros de meteorologia já sinalizando. Mas vamos ficar em paz, vai dar tudo certo. Vamos começar bem o dia de hoje, porque essa quinta-feira promete. Vamos começar da melhor maneira possível, mostrando aqui imagens ao vivo da nossa querida Teresópolis. É o Teresópolis ao vivo chegando para você. 10 horas, 6 minutinhos, 23 graus na cidade serrana do Rio de Janeiro. Coisa boa a gente estar junto mais uma vez, hein? Meu muito obrigado, meu agradecimento a todos os amigos e amigas que entram agora também pelas redes sociais acompanhando a gente ao vivo. Muito obrigado, você que está no Facebook. A Neuza já chegou aqui, já deu um bom dia, disse assim, cadê você? Estou aqui, Neuzinha. Um abraço aí para todos os nossos amigos que vão chegando. E olha, quando você for chegando, vai dando um alô para mim aí, você que está assistindo a gente ao vivo. Aproveita, curte, comenta e compartilha nas redes sociais para ampliar o nosso alcance. Obrigado, senhor, senhora, que nos assiste também pelo canal 14 da NGT, você que nos assiste aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da rádio, você que nos assiste pelo site, enfim, você que está conosco em multiplataforma nesse momento, participando da nossa programação, inclusive participando de verdade, estando aqui comigo, a sua participação é muito importante. Olha aí, dá para a gente ver a silhueta do dedo de Deus coberto de nuvens. O tempo está estável, um pouquinho frio, temperatura um pouquinho mais baixa que o normal para essa época do ano, mas o tempo está tranquilo. O trânsito, gente, que está muito tranquilo. Vamos cortar lá para o centrão da cidade? Olha lá, o trânsito está relativamente tranquilo, fluindo. Ontem, com as obras da Águas da Imperatriz ali na Heitor de Moura Estevão, para você ver, né, como uma única via, ela faz uma mudança gigantesca nas vias públicas, no trânsito. O trânsito vai estar pesado ou não, dependendo aí de uma única via ali na região central da cidade. É por isso que a gente sempre fala, é importante que a cidade de Teresópolis, ela pense mais em mobilidade urbana, ela pense mais em fazer intervenções em vias públicas de forma técnica, de forma inteligente, porque uma única mexida faz uma diferença gigantesca no trânsito da cidade. Agora, olha só, gente, a gente tá vendo aí o canteiro central, né? Vocês tá vendo imagens aí do canteiro central? É impressionante como esse lugar aí, ele foi mal utilizado, ele é mal utilizado, sem planejamento pelos governos. Hoje nós vamos mostrar uma matéria sobre os chamados jardins de chuva. A gente podia minimizar pontos de alagamento só investindo em jardins de chuva. E essa reta, né, se esse jardim que temos aí no canteiro central, ele fosse pensado de forma inteligente, ele poderia estar absorvendo as águas das chuvas, mas infelizmente não é, né? As vias públicas não são pensadas aqui na cidade, em maior parte das cidades do Brasil, para poder evitar esses empoçamentos, esses alagamentos. Falta técnica, falta gente com competência, né? Quando eu vejo essa reta maravilhosa, arborizada, eu penso assim, puxa vida, se tivéssemos gente... Vocês estão vendo aí o canteiro central, né? Se fosse feito de forma estratégica, ele podia ajudar a absorver em todo esse trecho aí e esses pontos de alagamento. E várias ruas aqui cabe isso, tá, gente? Você resolveria pontos de alagamento na cidade com as chuvas só fazendo investimentos como esse que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, chamando a matéria sobre os jardins de chuva que nasceu lá no Japão, né, foi para Copenhague depois de uma grande enchente que tomou conta daquela cidade, chegou ao Brasil. Belo Horizonte já tem mais de 80 pontos aonde se faz esse tipo de absorção, de drenagem de águas, e a gente que vive aqui numa região que chove tanto, a gente precisa começar a pensar em medidas como essa. Jardins suspensos, jardins nos topos dos prédios, que tem estrutura para isso, claro. Ou seja, um grande esforço ambiental
onde a cidade vai ficar mais fresca, mais agradável e as chuvas, ao invés de serem aí um problema, começam a ser trazer um benefício para a cidade. Tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Inclusive, nós vamos começar uma matéria hoje falando, gente, sobre o senhor Cláudio Rondán. O Papai Noel mais antigo do Brasil nos deixou. E a gente preparou uma homenagem, ele foi sepultado ontem. Aliás, a gente quer deixar aqui toda a nossa solidariedade para a dona Cleonice, para todos os familiares. A cidade ficou órfã de uma figura que fez o Natal ser muito melhor para a gente. E a gente preparou, foi buscar lá nos arquivos das nossas redes sociais imagens do seu Cláudio para trazer aqui nessa homenagem, né, e que ele possa descansar em paz. Vamos colocar no ar a matéria falando, lembrando em vida o nosso querido Papai Noel. Em 69 eu tinha um amigo aqui, fotógrafo, né? Ele me pediu para que eu fizesse umas casas, umas lojas, fizesse um andamento da rua, aquelas coisas todas, em 1969. Gostei muito, 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 muito. As crianças adoram o Papai Noel. Adoram, adoram, adoram. E estou até hoje aqui com 55 anos de atividade. Essa longa jornada de dezenas de natais foi parar no livro de recordes do Brasil. Eu sei que ia chegar onde cheguei. Nunca, nunca. Eu estou numa emoção muito grande. Cumprindo o tempo do falecido, né? Eu já sou o mais antigo mundial. Só vou ter o certificado no ano que vem. Dona Clemilce, em 2019, se tornou a Mamãe Noel. Ela acompanha o marido desde o início em todos os natais. Quando a prefeitura queria fazer um Natal Luz de Teresópolis, uma abertura, eles queriam uma Mamãe Noel. Aí eu falei, bom, agora sou eu, né? É a minha vez, né? Mas a gente trabalhou sempre juntos, sabe? Olha, eu quero deixar aqui a minha gratidão, né, à família do seu Cláudio Rondán, pelo trabalho prestado, 57 anos sendo Papai Noel nessa cidade, iluminou o coração com a magia do Natal de tantas crianças, de pelo menos 3 gerações. A gente quer agradecer de verdade, de coração, e a gente tem certeza que ele está descansando num lugar muito especial, porque fez um trabalho muito especial aqui na Terra. A gente deixa aqui a nossa homenagem e a gente começa o Teresópolis ao vivo de hoje. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibad Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibad, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibad Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibad Autopeças, WhatsApp 979790019. E galera, sabadão é nóis, tamo junto, todo sábado a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Terê FM, se liga,
Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, alto astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, TFM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Tere, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10 em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Tere aqui, ó, na sua Tere FM. Valeu, galera! Esporte Tere! Esporte Tere FM! É o Esporte Tere FM. Olha, tem gente rindo à toa aí. Quem? Felipe Quem será? Abel também, acho que todo o povo, Tá né? certo. Toda a raça rubro-negra. Mas vamos lá, vamos falar aí da rodada que agradou muita gente. Rapaz, essa rodada que tá só começando, né? Para os times do Rio. O Flamengo abriu aí a rodada do Brasileiro para os times do Rio, a verdade é essa. O Flamengo venceu ontem o Cruzeiro por 2-0, o jogo cheio de... como é que eu vou dizer? Cheio de possibilidades, né? O jogo poderia ter sido goleada do Flamengo, poderia ter sido empate, vitória do Cruzeiro, né? Tivemos muitas chances, o Flamengo acertou 2 bolas na trave, teve golaço do Pedro, golaço do Carrascal, Paquetá talvez tenha feito sua melhor partida pelo Flamengo, né? Mas o Flamengo tá tomando forma, tá tomando a cara do Jardim, tá encorpando, tá assim, defensivamente mais protegido, ainda tem problemas, né? Ainda precisa se ajustar, mas é só um começo de trabalho. O jogo de ontem marcou a primeira vitória, né, com bola rolando do Leonardo Jardim. Ele foi um campeão do Campeonato Carioca em cima do Fluminense, mas empatou com bola rolando. No meio do futebol isso não vale como vitória, né? Entra como empate. E foi a primeira vitória dele contra um ex-clube, né? E esse jogo cheio de reencontro, Gerson hostilizado, pai do Gerson expulso da arquibancada. Jogo Torcida do Flamengo não perdoa não, né? Não perdoa mesmo. Não perdoa. Ninguém morre nos devendo. Ninguém morre nos devendo. O Gerson parece que já foi recebido no aeroporto por um oficial de justiça, né? Lembrando que o Flamengo cobra do Gerson os direitos de imagem, porque o que aconteceu? Quando o Flamengo renovou com o Gerson, o Flamengo adiantou os direitos de imagem ao Gerson e fazendo o somatório do que teria para frente ainda, né? Como o contrato do Gerson foi encerrado antes, porque ele foi vendido, o Gerson deveria ao Flamengo cerca de 42 milhões de reais e tinha um oficial de justiça lá, altura, né? Como é que se fala? Entregou. Negócio é negócio, Gerson, tratado não é caro. Assim, óbvio, vai rolar na justiça e tal, o Gerson vai brigar para não pagar e o Flamengo vai brigar para receber. É justo para os dois lados, né? Claro. Que saia justo, né? Que se o Gerson não é R$42, né? Exatamente. Não é pouco dinheiro e, assim, o Flamengo ficou ressentido com o Gerson, a torcida também. Torcida machucada. Só falou palavras de amor e carinho pro Gerson lá. É normal. Torcida do Flamengo, né? Sim. A gente bate em quem a gente ama, imagine quem é traidor, né? Com certeza. O Leonardo Jardim, na coletiva, elogiou muito o Flamengo, falou que tá satisfeito com o desempenho, elogiou os jogadores, né? Mas falou que precisa, sim, ainda melhorar, ajustar algumas coisas. É normal. Até o Jorge Jesus, quando chegou, deu uma vitória importante. Né? Vitória importante Flamengo, contra um grande time, favorito. Chegou aí. A 7 pontos, dormiu no G4, né? Pode ser que vai depender, né, de vários resultados para se manter no G4, mas já está mais perto. Né?
Tá ali a brigando. 3 pontinhos ali do líder. Por enquanto, o Palmeiras joga hoje com o Vasco, né? É em São Januário, mas é jogo duríssimo. Né? Não, vamos torcer pro Vasco, claro. Com certeza. Torcer pros do Rio, né, cara? Torcer sempre pro Rio, pro time do Rio. Sim. Flamengo, então, parece retomar um pouquinho a paz com a torcida, pelo menos nesse primeiro momento. Sim, ganhou o Carioca, venceu o jogo seguinte, né, no Campeonato Brasileiro, um jogo duro contra o Cruzeiro. Tudo bem, o Cruzeiro desfalcado, mas continua sendo um bom time, tanto é que criou chances também, poderia ter empatado ou até virado o jogo. O Rossi fez boas defesas, eles erraram também no momento de finalização, mas o Flamengo também tinha chance de fazer outros gols e acabou errando também, pecando. Sim, a torcida, acho que no momento a torcida está em paz. Essa é a maior verdade. Agora acredito que a torcida queira que o Flamengo volte a jogar bonito, né? Tem que parar de jogar quadrado. Muito erro ainda, né? O time meio esquisito, diferente do que a torcida está acostumada nos últimos anos, né? Que o Flamengo com muita posse de bola, ontem não foi o caso. O Flamengo teve até menos posse de bola do que o Cruzeiro, terminou o jogo com menos posse de bola do que o Cruzeiro. Ainda assim venceu o jogo, chutou mais, até um pouco mais ao gol do que o Cruzeiro. Sim, vamos ver, é um novo Flamengo, né? É um Flamengo pra gente se reacostumar. Agora o Pulgar, rapaz, o Pulgar é bom jogador, né? Que chute, né? De canhota, tá? E olha, ele mostrou ali que não chuta só a canela do... meu amigo, bate também. Agora a gente gosta de ver ele chutando a canela dos adversários. Ele jogador... dá umas entradinhas que eu vou te falar, ele não tem piedade, não. Ele não joga mole, né? Digamos assim, né? Joga firme. Joga firme. Grande jogador. Eu gosto muito do Pulgar também. É muito importante, talvez perca um pouco de espaço no sistema do Jardim. Ele não gosta muito desse volantão assim. Ele gosta de volante que cobre mais campo. Acho que o Everton talvez possa tomar a vaga dele em algum momento. Mas é muito diferente. Joga muita bola. Bom jogador. O Felipe era apaixonado nele, o Felipe Luiz. E a torcida também gosta muito do Pulgar. Sim, dá o sangue em campo. Na sequência, nós vamos falar de quem agora? Então, vamos falar do Botafogo, né? Que começou a semana muito mal, perdeu aí e acabou desclassificado, né, na Libertadores, a pré-Libertadores, não conseguiu a fase de grupos. Perdeu por 1-0 em casa para o Barcelona de Guayaquil. E tá em crise, né? E para eles, agora tem um probleminha, né? Nesse final de semana, no sábado, o Botafogo enfrenta o Flamengo no Campeonato Brasileiro e, assim, como é que pode? Né? Precisa de uma resposta. Precisa vencer. Tá com um problema seríssimo com o goleiro, né? Que a derrota dá para botar na conta do goleiro. O Botafogo também perdeu muitos gols, perdeu muitas chances, né? Mas o goleiro falhou mais uma vez, mais uma derrota graças à falha do goleiro. Não por isso o Botafogo botou como prioridade um goleiro e quer contratar agora. Nessa janela, lembrando que o Botafogo pode contratar jogadores que atuam no Brasil, que jogaram ou estão jogando os campeonatos regionais, né? E o Botafogo já fez contato com alguns, fez contato com o Tadeu do Goiás, muito bom goleiro, excelente destaque goleiro de campeonato brasileiro. Tem o Thiago Volpe do Bragantino, experiente, jogou no México, jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, agora está no Bragantino, e tem o Matheus Albino, que é do CRB. Esses são os nomes que vazaram, né? O Botafogo tem uma lista maior. Eu acho que o Botafogo perdeu uma oportunidade imensa, que foi o Everton, que era do Palmeiras e foi pro Grêmio, já salvou o Grêmio aí no Grenal no final de semana, né? No final das contas, esses goleiros com mais experiência fazem grande diferença. A gente vê aí o Rossi e outros goleiros. O Fábio talvez seja um dos principais exemplos. Porque o Fábio saiu do Cruzeiro já com uma idade avançada, todo mundo dando como, tá velho, não vai mais render. E tá lá fechando o gol do Tá fechando o gol. Aí o que eles fizeram? Foram buscar um Cássio, que também é um coroa, né? No bom sentido, mas já pro futebol já tem uma idade avançada. Pegou tudo ontem. Não, tá agarrando muito, muito bom goleiro também, só que, você não abre mão de um Fábio, né, cara? Fábio, olha o Fábio, olha a história do Fábio. O Fábio saiu de lá, foi campeão da Libertadores. Eles foram pra Série B, né, sofreram. A verdade é essa. Mas, assim, o Botafogo precisa encontrar isso. O Botafogo tinha um goleiro muito seguro, muito bom, que era o John. Acabou sendo vendido, a meu ver, barato, pro Nottingham Forest, nos esquemas lá do John Textor. E agora trouxe o Neto, que na teoria era para ser um substituto à altura, e se mostrou que não é. E agora vai ter que correr e gastar talvez mais do que queria para contratar um goleiro que passe segurança para o sistema defensivo. Porque, meu amigo, faz toda a diferença você ter ali um Fábio, um Cássio, um Rossi, que passa segurança para o sistema defensivo ali, para os zagueiros, para os laterais. É outro jogo, é outro estilo de jogo, né? Outra coisa. O time joga diferente com um goleiro de confiança, né?
A verdade é essa. É isso aí. Olha a sequência do Botafogo agora. Então, o Botafogo joga com o Flamengo. No sábado. No sábado. Isso, contra o Flamengo. E a esperança é de melhorar o desempenho do time, porque vai poder estrear os reforços. Não pôde usar nem no Carioca, nem na pré-Libertadores, por causa de tempo de inscrição, né? Acabou que a inscrição da lista de inscrição, né, dos jogadores foi enviada antes deles serem anunciados e registrados, então eles não podiam usar. O Botafogo vai poder usar aí contra o Flamengo tanto o Medina, que talvez tenha sido a maior contratação dessa janela que o Botafogo fez, e o Ferrarese, que veio por empréstimo do São Paulo. Esses são as esperanças. O Ferrarese é zagueiro, o Medina é um meia / volante, faz quase tudo ali no meio campo, muito bom jogador. E a esperança é que eles elevem o nível do time para enfrentar um clássico. O jogo é lá no Newton Santos, meio que pedreira, né, pro Botafogo, não vai ser jogo simples. O Flamengo tá no caminho meio que contrário, né, digamos assim, do Botafogo. O Flamengo vem numa crescente, o Botafogo vem de diversos problemas, né, um atrás do outro. Foi campeão da Taça Rio, mas foi campeão com o time de base, né, já tinha sido eliminado nas quartas de final do Carioca pro Flamengo, então, nas quartas mesmo pro Flamengo, então, assim... Precisa, né? Dar uma resposta pro torcedor. Precisa. O Martim Anselmi tem o respaldo, pelo menos no momento, da diretoria do Botafogo, que diz que confia no trabalho dele, mas ele vai precisar dar uma resposta. Vai precisar. Sim. Bom, na sequência, vamos falar de quem? Vamos falar de rodada, né? A gente tem 2 jogos hoje dos Cariocas, né? O Fluminense vai lá encarar o Remo, lá no Mangueirão. O jogo é hoje às 7 da noite. O Fluminense deve dar uma rodadinha no elenco, né? O Savarino, que veio do Botafogo, deve ser titular aí nesse time. Excelente jogador. Não dá para entender como o Botafogo me perdeu. Vou te falar, eu não entendo. Se eu for falar aqui os jogadores que eu não entendo o Botafogo ter perdido, eu vou te falar que... Como isso? Ainda mais, o negócio, assim, vou te dar um exemplo usando um outro time. O Flamengo perdeu o Gerson, só que o time veio, pagou a multa e levou o Gerson. Aí não tem o que fazer, né? Mas o Botafogo perdeu o John, o Igor Jesus, esses caras... A meu ver, a um preço que não condizia com o que eles valiam. Pra mim, no mínimo, o dobro, os dois. São 2 jogadores que o John agora tá machucado, mas tinha virado titular no Nottingham Forest. O Igor Jesus é titular no Nottingham Forest. São jogadores muito bons, não à toa, costumam frequentar as listas da seleção brasileira, entendeu? E aí o Savarino entra também nessa lista. O Savarino saiu de graça, cara. Praticamente de graça, né? Veio o garoto, o volante do Fluminense, uma compensação financeira, só que o cara era, a meu ver, o regente do Botafogo. Um dos jogadores mais importantes nos últimos anos. Muito bom jogador. O Botafogo jogador. Deixou sair. Tá no Fluminense, a torcida do Fluminense só tem a agradecer. Claro, Costuma entrar nos jogos, não é titular ainda. Muito provavelmente deve acontecer, acredito. Não é titular ainda, mas é muito bom jogador, muito diferenciado. Muito diferenciado. O Fluminense que também vai poder estrear reforços já nesse jogo de hoje, jogo às 7 da noite, lá no Mangueirão. Fluminense e Remo, na verdade Remo e Fluminense, né? O Rodrigo Castilho e o Julián Milan já podem estrear, relacionados com o jogo, com certeza. Mas eu não sei se o Zubeldia vai querer colocá-los desde o início, porque estão chegando agora, né? Tem aquela história de, cheguei agora, como é que já, né? Vou botar pra jogar. Eu acho que o Milan tem mais chance. Mesmo, né? O Rodrigo foi a contratação mais cara da história do Fluminense. É centroavante, a posição que o Fluminense queria contratar, mas o John Kennedy tem jogado sempre. Pode ser que, como eles falam muito hoje no futebol, por meritocracia, o John Kennedy comece a partida. O Rodrigo vai entrar, o Castilho vai entrar, não tem conversa. Com certeza vai entrar durante o jogo. Só que o Milan, como o Freitas tem falhado muito, o Milan já pode, quem sabe, começar a partida aí de titular. O James tem jogado muito bem e o Milan é cotado para começar no lugar do Freitas. Vamos ver. O Fluminense tem um grande time, tem time para essa competição, que é uma competição longa, né? Vai até 2 de dezembro. Esse ano é muito longa e... Cara, eu vou te falar, na minha opinião, essa Copa do Mundo aí é meio que uma incógnita, né? A gente tá com esses problemas de guerra aí e tal. O Irã se retirou da Copa. Então, não dá pra saber te afirmar assim, o calendário tá tudo certo, vai ser esse calendário. Pode ser que a gente tenha um atraso na Copa e mude o calendário um pouco, dê uma atrasada no calendário. Então, vamos ver. Espero que não. Espero que tudo se acerte logo, o quanto antes, né? Mas claro. Esse calendário louco desse ano pode ficar mais louco ainda. A verdade é essa.
E o Vasco, né? Isso, falando de Vasco, o Vasco joga hoje também às 7h30 da noite. O Vasco tem uma pedreira e para uma estreia, né? O Renato Gaúcho estreia como treinador do Vasco hoje e logo de cara pegou o líder do campeonato. E são posições literalmente opostas, né? O Vasco tem 1 ponto em 4 jogos, o Palmeiras tem 10. Um é lanterna, o outro é líder. O Palmeiras é uma pedreira e não tem jeito. Pra você ter mão de bola, né? Não é à toa que o Abel tá lá o tempo que tá, né? Um time muito bem treinado, um time que fez bons reforços, é difícil. Vai ser um jogo, talvez, o jogo da rodada mais difícil, aí é a pedreira do Vasco. Cara, acredito que sim. Primeiro porque o Vasco precisa vencer, precisa chegar no campeonato, digamos assim, né? O Vasco não venceu ainda, o Vasco tem 1 ponto no campeonato, tudo bem, vai jogar contra o líder, se não vencer, beleza, tudo bem, agora, dá pra entender. São 5 jogos, né? O Vasco vai fazer o 5º hoje. O 5º hoje. Isso. 1 ponto em 5 jogos é desesperador. Sim, mas você vê essa loucura desse campeonato. Se o Vasco vencer o Cruzeiro, não, o Palmeiras hoje, o Cruzeiro vira o lanterna. Olha só. É um time que também... É um time que de muito investimento, muito mais do que o Vasco, inclusive, fez a maior contratação da história deles, foi o Gerson, gastaram rios de dinheiro aí. E tá na vice-lanterna do campeonato, bem dizer. Pode virar lanterna nessa rodada. Então, é um campeonato de muitos altos e baixos. Acredito que o Vasco não vai ficar ali, como o Cruzeiro também não vai ficar ali. Esses times vão se acertar, como o Botafogo também deve se acertar nesse restante de temporada, né? Mas o Vasco tem a estreia do Renato Gaúcho, que se dispôs a consertar o sistema defensivo do time, que está muito mal. O ataque também não vem fazendo gols. Ele deve promover mudanças aí, principalmente no meio campo, para dar uma proteção maior à defesa. Inclusive ele treinou durante a semana, aí, durante esses dias que ele teve para ajustar o time, botar o jeito dele do time de jogar. Ele treinou com 3 volantes. Possibilidade de 3 volantes. Botou o Thiago Mendes. O Thiago Mendes talvez seja um dos pilares do time dele. Possível novo capitão do Vasco. O Thiago Mendes botou ele de principal lá e junto com ele testou o Hugo Moura e o Tietê. Vamos ver, o Vasco do Renato vai ser um novo Vasco, não tem como te dizer, o Vasco vai sofrer hoje. Não tem como te falar isso, porque embora o Vasco vai enfrentar o melhor time do campeonato, é um novo Vasco. É um Vasco completamente diferente do Diniz, são treinadores diferentes. Acredito que seja um Vasco mais protegido. Óbvio que o Palmeiras é um rival, como é que eu vou dizer, dos mais difíceis do campeonato, se não for o mais difícil. E o Renato vai ter que achar uma saída para isso, para esse jogo aí, jogo duríssimo. Pois é, minha gente, é isso aí. Então vamos torcer para os times do Rio para a gente chegar segunda-feira aqui, né? Claro que no sábado eu não vou poder torcer para o Botafogo, mas fora isso, que os times do Rio sigam aí a sequência e que a gente na segunda-feira volte aqui com o Felipe Abreu para mostrar aí os clubes do Rio, se Deus quiser. Vai dar certo. É isso aí, gente. Valeu. Olha, eu vou pro comercial, já eu tô de volta. Esporte Terê. Esporte Terê FM. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Terê FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Terê FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco.
Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E a gente passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na TV, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 972370937, para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo TV FM e também pelo site tvfm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Dez horas 37 minutos, você está no Teresópolis ao vivo. Quero mandar um abraço aqui para Fátima Fel, dizendo bom dia, Bruninho, que seja tranquilo e abençoado. Obrigado, Fátima. Flavinha também, bom dia. Neuza, bom dia. Você que for chegando, dá um alô para mim. Olha, daqui a pouquinho o Repórter Cidadão, então fica ligado aí, tá? A gente vai trazer aí notícias e informação muito importante vindo de quem realmente faz Teresópolis, que é o nosso povo querido, que mora aí em todos os bairros dessa cidade. Você que for chegando, vai dando um alô para mim. Vamos trazer imagens do centro da cidade nesse momento. Muita preocupação com o tempo, né, gente? A expectativa é de temporal, é de chuva e, claro, a gente fica aí na expectativa de chuvas à tarde. A Secretaria de Educação do município de Teresópolis cancelou as aulas na parte da tarde. A preocupação é que podem acontecer chuvas fortes a moderada nas próximas horas, e aí, por motivo de segurança, as crianças vão ficar em casa, né? Então, muita atenção aí nesse período de chuvas. Olha, vou chamar então Josélia Pegorim. Não, Josélia Pegorim não, hoje o Climatempo mandou outro repórter. Vamos colocar aí, é o Climatempo trazendo pra gente informação. A Climatempo tem 2 alertas importantes para o sudeste do Brasil entre esta quarta, quinta e sexta-feira, especificamente aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entre hoje, dia 11 de março, e a quinta-feira, dia 12, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente favorecerá chuva volumosa, especificamente nas regiões de Peruíbe, Santos, Ilhabela, São Sebastião e Caraguá. Essas áreas merecem atenção, pois há risco de chuva acima de 100 milímetros, o que, somado ao alto encharcamento do solo, pode causar deslizamentos de terra. No estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dia 12 de março, um sistema de baixa pressão se forma e, associado à temperatura do Oceano Atlântico mais alta, tenderá a favorecer chuvas expressivas com risco de deslizamentos de terra e enxurradas entre as regiões serrana e a Baixada Fluminense. Portanto, atenção! Rio de Janeiro também merece cautela para deslizamentos de terra e inundações, principalmente nesta quinta-feira, dia 12 de março. Na sexta, a chuva persiste, mas perde intensidade principalmente ao longo da manhã. Acesse o site da Climatempo para acompanhar as atualizações importantes a respeito deste alerta. Obra é chato, atrapalha, mas quando a ideia é boa, tem que ser apoiada. Belo Horizonte está removendo concreto para permitir a infiltração de água de chuva. Essa é a Avenida Augusto de Lima. E esse canteiro central, que estava todo impermeável, agora vai servir de uma cidade esponja. Claro, não pode haver um nível acima do asfalto para que a água escoa toda para cá. A partir do momento que isso daqui capta a chuva, nossa cidade melhora. Aqui na rua Rio de Janeiro, esquina com Rua dos Tupis, onde eu moro, aliás, foi implementado o primeiro jardim de chuva do hipercentro. A água escoa e infiltra-se no chão e passa por plantas resistentes.
Com essa infiltração, o volume não vai para a boca de lobo. E isso impede, é claro, finalmente, o alagamento. Agora, o cidadão pode contribuir, porque isso daqui não é espaço para jogar lixo. Porque com lixo o problema não resolve. Belo Horizonte já conta com 66 jardins de chuva implantados. A maioria fica na região norte, nas bacias do Nado e Vilarinho, pontos críticos de inundação. A meta é criar mais 40 até 2026. A lógica é muito clara: captar a água no topo dos bairros antes que ela vire uma enxurrada. Copenhague sofreu uma enchente histórica em 2011. Desde então, criou 350 projetos de drenagem verde, incluindo jardins de chuva e parques alagáveis. A estratégia transformou a cidade em referência em adaptação climática. A China criou o conceito de cidade esponja em 2015. E o Han, por exemplo, investiu em telhados verdes, pisos drenantes e jardins como este. Entre 2016 e 2020, o país executou mais de 33 mil projetos com foco em filtrar a água em vez de escoar. Curitiba usa parques como reservatórios naturais. Recife implantou jardins nos bairros com maior risco. Todas mostram que é possível combinar engenharia e natureza. Aqui na Praça Afonso Arinos tem outro exemplo. Cidades que tentam enfrentar chuvas com concreto perdem. Cidades que absorvem a água vencem. Jardins de chuva não são só enfeite, são infraestrutura. Custam pouco, evitam tragédias e são bonitos. Mudar dá trabalho, sobretudo na mentalidade das pessoas. Na sua mentalidade, que é porquinho o suficiente para, ao invés de jogar isso no lixo, jogar aqui. Mudar dá trabalho, mas mudar é possível. Muito bem, minha gente, acabamos de ver aí, né, uma cidade como a nossa, a cidade de Teresópolis, que chove tanto, uma medida que pode ajudar a minimizar os impactos dos alagamentos aqui na cidade. Você viu aí que é possível fazer, que sim, é uma medida que pode ajudar muito a cidade. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui todo esse eixo central, né, a gente fica imaginando, olha como a gente podia repensar as condições dessa via para poder canalizar as águas da chuva. São várias ruas aqui na cidade onde poderíamos pensar pequenos lotes de jardins. Claro que nós precisamos ter uma Secretaria de Serviços Públicos, uma Secretaria de Limpeza Urbana que funcione, né? A cidade está aí com os nossos parques e praças completamente abandonados. Mas se tiver uma administração séria, existem diversas medidas que, além de deixar a cidade mais fresca, mais agradável, ora, nós tomamos o espaço que era da natureza, concretando tudo que a gente viu pela frente. É isso que as cidades se tornaram. Um monte de concreto, resultando, então, no preço de se concretar uma cidade e não se pensar a cidade a partir de medidas políticas que podem resolver efetivamente os problemas. Dissemos aqui ontem, eu volto a dizer, que o que falta a Teresópolis é um pouquinho mais de carinho, de amor, de atenção com a cidade. Se a gente pensar a cidade com carinho, a gente vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo, do povo teresopolitano. Está faltando em Teresópolis é olhar com atenção e ter o governo ter nas suas pastas, ter no seu grupo de secretários pessoas com competência, com vontade, com determinação e que busquem soluções que já são aplicadas e que tem aí, a fórmula está pronta, é só pensar a cidade. Agora, tem que ter gente com formação na área de arquitetura, de urbanismo, né? Tem que ter gente que entenda de engenharia, tem que ter gente que conheça a coisa pública. Não adianta colocar os amiguinhos políticos e achar que a cidade vai melhorar. Não adianta utilizar aqueles secretários que já passaram por outros governos e que levaram a cidade para onde está hoje. É necessário que o governo municipal repense a sua estrutura, o seu secretariado, para a gente ter mais resultados. Sobretudo com gente que realmente queira fazer a coisa acontecer, queira tornar Teresópolis a cidade que ela pode ser. Uma cidade com potencial incrível, que era para estar gerando emprego, renda, riquezas, e que está aí,
no longo dos últimos anos, esquecida, abandonada e sem o carinho e sem o cuidado devido. Nós vamos para o comercial, daqui a pouquinho eu volto. Vou voltar com Ana Paula Alves trazendo o Informe Terê e, na sequência, o Repórter Cidadão. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Quer viajar na saudade? Quer viajar no passado? Pois é, aqui a máquina do tempo é Terê FM. Bons tempos! Todos os domingos é hora da naftalina, né? É hora do passado, é hora da recordação. De 9 à meia-noite, todos os domingos, aqui na Terê FM. Bons tempos! Se liga, terefm.com você ouve, ou em 93,7 no radinho, e tem também no aplicativo da Terê. Procura na loja aí, Rádio Terê FM. Tamo junto, bons tempos, todos os domingos. Recordar é viver. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade. Além de ser pet friendly, faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Oi, tudo bem? Tô por aqui para te convidar sempre de segunda a sexta a curtir o Na Vibe da Terê, aquela vibe boa na sua tarde, de 2 às 6 em 93,7 e também pelo nosso aplicativo Terê FM. Olha, aquela vibe boa, com muita promoção, com muita informação e muita música para você na Terê FM. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. E até amanhã, sexta-feira, dia 13 de março, acontece o primeiro mutirão Dívida Zero RJ. O objetivo é permitir a renegociação de débitos de consumidores de todo o estado do Rio que precisam reorganizar a vida financeira. Serão vários pontos de atendimento em todas as regiões do estado. A ação é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e o Procon RJ. Para participar, é preciso ser o titular da dívida a ser negociada. O interessado deve apresentar um documento oficial com foto, RG ou a Carteira Nacional de Habilitação antes de comparecer ao posto de atendimento. O devedor poderá fazer um agendamento pelo site www.dividazerorj.com.br. Em Teresópolis, o atendimento acontece de 10 da manhã às 5 da tarde, na Rua Manuel Madruga, número 121. E as carretas de oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas do Governo Federal ficam em Teresópolis até o dia 20 de abril.
e tem capacidade para realizar até 100 cirurgias de catarata por dia, além de atendimentos como consultas, avaliações oftalmológicas e ultrassonografias oculares. A equipe de trabalho é composta por uma equipe multiprofissional, que é formada por médico, técnico de enfermagem e também enfermeiro, que estão à disposição para atender a população na Praça Olímpica, na Várzea, sempre de segunda a sábado, de 8 da manhã até as 5 da tarde. As unidades móveis do programa Agora Tem Especialistas vão permanecer em Teresópolis pelos próximos 45 dias, com atendimentos voltados para pacientes da rede pública, previamente agendados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis. Muito bem, minha gente, vamos com imagens da nossa querida cidade de Teresópolis nesse momento. Imagens ali do centrão da cidade, movimento contínuo de veículos, né? Na medida que vai se aproximando aí a hora da boia, né? A galera daqui a pouquinho, são 10 horas e 51 minutos, daqui a pouquinho o movimento começa a ficar um pouco mais intenso aqui no centro da cidade de Teresópolis. A temperatura aí na casa de 21 graus, o clima está bem tranquilo, bem fresquinho, né? E os próximos dias serão marcados aí por chuvas, então é muita atenção e, sobretudo, aos alertas da Defesa Civil, tá? É importante que você siga a Defesa Civil, coloque no seu celular o alerta da Defesa Civil para evitar aí problemas maiores. E se cair um temporal, lembre-se sempre, é importante você estar atento às sirenes, né, gente? Aos alertas que são emitidos pelas sirenes. A gente tem mais de 70 mil pessoas vivendo em áreas de risco e sempre nessa época de chuva, solo encharcado, aumenta o risco de deslizamento de terra. Então é muita preocupação para todo mundo. Vamos chamar então o Repórter Cidadão. Repórter Cidadão. Então na tela a primeira matéria de hoje. Sou moradora aqui do Fischer e a gente está desde ontem sem ônibus. O ônibus não está descendo no ponto final por conta de um buraco que está se abrindo aqui na rua e os ônibus e carros pesados estão impedidos de passar. Como isso, a gente está sem ônibus, tem que subir a pé, porque o ônibus está fazendo parada bem longe. E, cara, é complicado, né? Por exemplo, eu tô gestante, a gente tem idosos, tem as crianças da escola que também dependem do ônibus, tanto da escola aqui do Fischer quanto da escola de Três Córregos. E a gente tá com a vida parada. Ontem, por exemplo, eu perdi um dia de trabalho por conta disso. E hoje eu tô seguindo. E a gente não pode ficar perdendo um dia de serviço, né? Olha só, gente. Uma gestante, inclusive eu vi a Gi esses dias, ela tá com um barrigão, né? Tá gestante, com a barriga grande, quase ganhando o bebê. E aí ela tem que ir para casa andando um trecho absurdo, porque o ônibus não pode passar em virtude do buraco. E aí você vai me dizer assim, mas é período de chuvas. Já tem 2 dias que o buraco está lá e o ônibus não está indo. E vai ter o terceiro, o quarto, o quinto. Porque nessa cidade não há uma preocupação com quem mora, sobretudo, em comunidade. Essa que é a grande verdade. Não se pensa, porque se pensasse, ao longo dos anos, eles tinham pensado nas servidões, em que viram verdadeiras cachoeiras e ninguém consegue sair de casa, porque diz assim para o cara, na hora de chover, ouviu a sirene, corre para o abrigo. Só que difícil é sair na servidão, é sair de casa com um temporal caindo, um temporal absurdo que cai, e as servidões viram verdadeiras cachoeiras. Não dá para sair de casa. Agora, a maioria dessas pessoas que estão no poder, eles só conhecem a pessoa que mora na comunidade em período eleitoral. Fora disso, eles esquecem que o povo que mora em comunidade sofre todos os dias. E é por essa razão que não pensam, né, em canalizar, em drenar as águas que descem nas servidões, em preparar as servidões com iluminação pública, com condições, trazendo dignidade para quem mora ali. Muitas servidões, o esgoto passa junto com as águas pluviais. Então é um verdadeiro absurdo. E quando você deixa as vias públicas, como é o caso no interior, por exemplo, eu estou acompanhando o caso de Viana, aonde as crianças só foram para aula, gente, um dia nesse ano.
Porque não tem van escolar. Sabe por quê? Porque a van escolar, se for buscar as crianças, vai atolar, corre o risco de acontecer um acidente, porque não tem estrada. Não tem estrada. As estradas não estão em condições. Dá para você entender isso? Não estão em condições. Porque ao longo dos anos, nenhum político nessa cidade se importou efetivamente com quem mora nas comunidades, no interior. E aí, que mal faz, né? O cara entra no 4x4 dele, vai embora para casa no ar-condicionado e o povo fica aí, ó, igual você viu aí, ó. Coloca a imagem da Gi de novo aí, ô Gabriel, por favor. Grávida, gestante, fazendo apelo, né? Com um barrigão, com a filhinha dela do lado, tendo que enfrentar um trecho absurdo, porque o ônibus não pode passar porque tem esse buraco. Quanto tempo vai durar esse buraco aí, hein? Essa é a pergunta. Quanto tempo vai ficar buraco na via para que idosos, crianças, gestantes tenham que passar por esse tipo de humilhação? Eu deixo a minha pergunta à Prefeitura de Teresópolis, ao secretário de Obras e Serviços Públicos de Teresópolis. Vamos colocar outra matéria do Repórter Cidadão. Moradores insistem, moradores lá da Granja Guarani, da estrada do Araquém, insistem pedindo socorro por conta da via. Granja Guarani abandonada, pedreiro abandonado, toda essa localidade, daqui a pouco o carro não sobe mais. Uma buracada absurda, mato tomando conta da via, e aí os moradores ficam todos os dias dizendo: Bruninho, pede lá, pede ao secretário, pede à prefeitura. As pessoas fazem ouvidoria, não são atendidas. Olha, é caótico, tá? A situação colapsou. Essa que é a verdade. Colapsou o município. O município não tem como dar resposta a tantos problemas. E olha, o nome disso é incompetência. Desculpa, mas eu tenho que falar. O nome disso é incompetência. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores segue falando de qualquer assunto, menos daquilo que tem que ser tratado, que são os problemas do município. Porque se uma pasta não funciona, tem que saber o porquê que não está funcionando. Agora, conta para mim aqui, Gabriel. Eu disse isso aqui. Criticaram tanto o governo anterior, mas criticaram muito o governo anterior. E utilizam os mesmos secretários do governo anterior, ou parte deles. Como que você vai mudar um quadro numa cidade tendo os mesmos secretários que já estão aí há 6, 10 anos atuando no município? Teresópolis muda prefeito e eles mantêm os secretários. Será que vocês não têm a capacidade de enxergar mais ninguém nessa cidade, não? Ninguém com condições, com vontade, com determinação, com competência para organizar a pasta a curto, médio e longo prazo? Porque se vocês continuarem trazendo os mesmos secretários, aí eu me pergunto, por que vocês criticavam o governo anterior se estão utilizando as mesmas pessoas? Falavam tanto do governo anterior, mas utilizam os mesmos secretários. Aí o resultado é isso aí que a gente está vendo na cidade. Esse caos absurdo. Ou muda a mentalidade para governar, ou vai continuar recebendo críticas da população todos os dias. Não é do comunicador, não é do grupo político A, B ou C, é da população. Sai na rua e ouve, que vai saber que a população está insatisfeita com as condições das vias públicas, com a falta de iluminação pública, com a falta de capina, e não é um problema qualquer, não. É um problema generalizado. Se a gente fosse colocar na rádio aqui todas as demandas de buraco, todas, vocês podem ter certeza que o governo ficaria muito, mas muito envergonhado, porque a gente não dá conta de colocar tudo que a gente recebe de tanta denúncia de problemas como esse, de buraco nas vias públicas. Muito bem, 11 horas, eu vou ficando por aqui, mas convido você a seguir comigo aqui para o lado, tá? Já eu estou aqui na TD FM, na Rádio TD FM, junto com o Zé Camurim na ponta da língua. Liga o rádio agora, daqui a pouquinho a gente vai estar junto ali, e amanhã, 10 horas, tem mais Teresópolis ao vivo.